Hello, everybody. Just let's pay attention that we have class today again. And let me put the headphones on. Let me begin that with Gabby Lopez. So, just to remind, you are going to do page 26 and 27, okay? From your pre-intermediate book. And what we have today is the use of the past progressive. O que vai ter hoje, então, no caso, o uso do passado progressivo. To begin with, we have to know the structure of using the past progressive. So, we have just to remind the verb to be past form. A gente só tem que lembrar do passado simples do verbo to be, tá? Em alguns momentos já chegou a comentar aqui, por exemplo, que o passado do verbo to be vai ficar was e were, tá? Então, I, he, she, it, was, you, we, they, were, tá? Eu era, estava, I was. Você era, você estava, you were, certo? Ela era, ela estava, she was. E se for ele, he was. Era ou estava, coisa, objeto, fenômeno da natureza em geral, it was. Nós éramos, nós estávamos, we were, tá? E eles eram, eles estavam, they were. Na forma negativa, was not, were not. Abreviados fica wasn't e weren't. Nesses exercícios de listening, ele vai estar misturando um pouco essas gramáticas, tá? Ele vai estar mais testando vocês para que vocês consigam entender o quê? Quando eu estou usando o presente simples, quando eu estou usando o passado num mesmo texto, numa mesma sentença, às vezes explicando alguma coisa, tá? Geralmente, quando você conta uma história, você vai estar variando entre o passado simples e o passado progressivo, tá? Mas, como eu dei alguns exemplos aqui, ó. I was working as a nurse when Dave came into the hospital for an operation. Então, ela está contando o que estava acontecendo com ela naquele momento, quando uma outra ação interrompeu, ou então mudou a vida dela, e pode ser dessa forma. No caso, o texto está falando de uma enfermeira que conheceu o marido quando ela estava trabalhando e ele chegou acidentado para fazer uma cirurgia. Então, ela está contando uma história. Então, automaticamente você acaba colocando o passado contínuo com o passado simples para estar contando uma história, tá? Vou pegar um outro exemplo. It was raining when I arrived at work. Estava chovendo quando eu cheguei no trabalho. Significa que eu estou descrevendo o que estava acontecendo quando a outra ação aconteceu. Basicamente isso. What were you wearing when you saw each other for the first time? The clothes. Que roupas vocês estavam vestindo? O que vocês estavam vestindo a primeira vez que se conheceram? What were you wearing when you met? Quando vocês se encontraram, tá? Então, tem várias outras formas, tá? Vários outros exemplos. Mas, basicamente, o que ele está mostrando é isso. E esse texto, ele está falando tipo um quiz. E esse BBC News aqui, ele vai falar um pouco para usar o presente progressivo, tá? O past. O past progressive, simple past. Chegou perto sem eu querer. Não sei nem como eu fiz isso, gente. Ok. Tem uma lupa. Aí, ó. Aqui você tem que ver se você vai usar o passado, a forma no passado progressivo, no caso, was working, was studying, ou se você vai usar o verbo na sua forma no passado, tá? No caso, how I met my husband is a funny story. O jeito que eu conheci, a forma com que eu conheci meu marido foi uma história engraçada. E aí vai prosseguindo, tá? They were 3 years ago
Daí vai colocar he tweeted that he was moving, tá vendo? Então, ele tweetou que ele estava se mudando, ele queria se desfazer de algumas coisas e tal. Daí ele tinha uns filmes de terror que ele queria se desfazer e por aí foi indo. Então, você vai estar sempre contando essa história, variando o passado progressivo e o simple past. Deixa eu voltar. Menos é mais. Pronto. Que bom. Gostei agora. Então, essa é basicamente essa matéria e vocês vão ter um extra também nessa página 134. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui, eu acho mais fácil. 1, 3, 4. Ok? This is an extra exercise. Esse é um exercício extra. Eu não vou mostrar aqui, porque até eu achar aqui demora muito. Mas então, vai na apostila, a página 134 tem uma explicação sobre o past progressive and some exercises, some extra exercises to work on this grammar, para trabalhar em cima dessa gramática, tá? O primeiro exercício de cima, ele tá pedindo para que vocês coloquem as formas dos verbos no passado, tá? No caso, como vai ficar o work? Vai ficar worked. Como vai ficar o go? Went. Como fica o passado de call? Called. Como fica o do help? Helped. E assim sucessivamente, tá? Esse pair work. Cadê meu pair work? Vou vir pra lá. Tá. Então, o segundo exercício, ele também está pedindo para que você coloque o passado dos verbos irregulares. Eu já comentei da lista aí. No final do livro de vocês tem uma lista com os verbos irregulares. E o exercício 3, it asks you to put the negative form of the simple past or the past progressive. Se estiver, por exemplo, was e were, você vai colocar wasn't e weren't. E se for, por exemplo, I went to a public school, você vai colocar, went é passado do go, então vai virar didn't go, tá? O último, você vai ter um exercício aqui para colocar esses verbos no progressivo, ou seja, no gerúndio, no ing form. Então, como é que vai ficar o come, por exemplo, to come? Você vai colocar coming, ok? I'm coming tomorrow, tá? Então, você vai tirar o e vai colocar o ing, vai ficar coming, né? Para escrita aportuguesar, pra vocês entenderem. Vai ficar coming, ok? O it termina com o T mudo, então vou colocar eating. O hit termina com consoante muda, tem que dobrar a consoante muda. Hit, tá? E live, living, e aí vai indo. Tem uma diferença do live e live, tá? O live, deixar partir, e o live, morar, viver. Mas ambos vão ficar um pouco parecidos, tá? Living, living, tá? Staying, studying, swimming, waking, working. Putting e studying. Swimming e por aí vai. Vou voltar aqui na 27, tá? Aí, Gabs, we are going to have deixa eu voltar aqui primeiro. I found it. So, the first exercise, we need to use the words here. A gente usa as palavras aqui em cima, tá? No caso, pra gente colocar nas imagens corretas. We have to link what is written here with the images here. So, a can of paint, this is here. A dinner party, a pair of scissors, a nightclub, and we have a plastic bag and mineral water bottle.
a bottle of mineral water. The text here is talking about the pink house, and you have to use these words here, essas palavras que estão no exercício 1 do reading, vocês vão colocar para completar a história com as frases do exercício 1, tá? Então, de 1 a 6, vocês vão usar essas palavras aqui para completar o texto. Just that. Next one. Não é aqui que eu quero. Ok. Oi, página. Não é onde eu quero. Não, aí. E agora? Cadê o negocinho que empurra pra... Aí, boa. Então, esses outros aqui, underline, the adverbials from the box, in the blog on post 28, which adverbials, none in the text. Você vai ver os advérbios que estão apontados aqui em cima e mostrar os quais não estão no texto. Aí você pontua aqui. Quando você usa sufixo com o y, tá? Sufixo, prefixo vem antes, sufixo vem depois. Tipo, quando você usa careful, é uma palavra que significa cuidadoso. Happy é uma palavra que significa feliz, tá? Você pode usar, às vezes, essa palavra com o ly no final, que é como se fosse o sufixo mente do português, tá? Então, por exemplo, fast, fastly, tá? Você vai mudar o fast para fastly. Então, rápido, rapidamente. Careful, cuidadoso, cuidadosamente, carefully, tá? Então, você joga para a maneira como você faz as coisas. Surprise é surpresa, né? Surpreendente. Surprising. Você pode colocar surprisingly, tá? Então, é surpreendentemente. Então, tudo que você conseguir fazer com o LI, ele vai dar essa conotação, tipo, parecida com o sufixo mente do português. Sei lá se os nomes são esses, mas eu acho que é isso. Happily, felizmente. Angrily, bravamente. Tá? Ou severamente. Tá? Depois o outro. Quietly. Quietamente, silenciosamente. Tá? E por aí vai indo. Tem vários outros. Vai ter um exercício desse embaixo que vai explicar... você vai ter que colocar em ordem, por exemplo, I eat my lunch very quickly. Então, you're going to put in order, você vai colocar em ordem a frase conforme a ideia da sentença. Então, I drive my car very slowly, tá? De acordo com a ideia, seguindo a estrutura que ele está pedindo, tá? Repare que você pode fazer várias outras frases. Se você falar, I drive my car very fastly. Eu dirijo meu carro rapidamente. I drive my car very carefully. Eu dirijo meu carro muito cuidadosamente. I drive my car crazy. Very crazy. Ok. A próxima, I plan my days very carefully, ok? I never plan my days, I just live one day after another. I spend my money very intelligently. Good. I play tennis very badly.
Em português, né? Malmente. Malmente. Brincadeira. Só pensei numa tradução, porque, mano, que estranho. Aí, ó, I clean my house very regularly. Eu limpo a minha casa regularmente. Aí tem os que são irregulares, no caso, I speak English very well, tá? Muito bem, você vai colocar very goodly, tá? Não existe very goodly, tá? E wellly também não, é very well, pronto, acabou. Ahn, no próximo aqui, deixa eu voltar. We have page 30 and 31, okay? Page 30 and 31. You're supposed to do the listening exercise. Between this couple, they are traveling. Se eu não me engano, they are traveling to Atlanta. Okay, if I remember well, I have already done this exercise. And they are talking about a show in common that they go together. They go to a concert together. They're talking about this concert, and the guy is kind of, he inches into the girl like he makes a move, but she says she's married. Ele tenta dar uma chavecada ali, ela fala, então, mas eu vou com meu marido, sou casada. Então, acaba com a graça do pai. Enfim. Eles falam de um livro em comum, eles falam de atores em comum. They talk about books they read in common, they talk about actors they like in common, actresses that like in common, and they say they're both single. No, but she is married. Ok? Aqui. This one, we need to use me too, neither do I, so do I. This grammar about so do I, so can I, vamos dizer assim, de maneira mais grosseira, que seja uma maneira de dizer eu também, tá? Só que esse eu também, ele vai estar concordando com a gramática que você está postando usando a sentença. Se eu disser para você em presente simples, I like chocolate cake. Gosto de chocolate, de bolo de chocolate. Você vai me dizer so do I, ok? So do I porque vocês vão usar o so, que é também ou então, o do, que é o auxiliar de presente, e o I, para dizer que é eu também. No caso, so do I, eu também. A mesma coisa que eu dissesse me too, tá? Concordando, você vai usar o so. Se você disser uma outra palavra, uma outra sentença, usando, por exemplo, o verbo mudar o can. No caso, I can swim. Eu consigo nadar. Você pode dizer so can I, tá? So can she. Também pode ela, também pode ele. Ok, deixa eu só voltar aqui então. Gente, I was talking about so do I. Então, o so você usa quando você vai concordar com alguma coisa e você usa o auxiliar
da gramática proposta, tá? Então, apresentada. Se você usasse I can play the drums, so can I. Johnny can swim very well, so can his brother. O irmão dele também pode. E assim vai indo. Você pode usar you should leave. Você deveria ir embora. Então você fala so should you. Ok? He must study more. So must I. Ok? You must fight. So must we. You must fight. So must we. Vocês devem lutar, também devemos nós, tá? Dever de obrigação. Você vai usar, por exemplo, no passado, a mesma questão, só que você vai usar no passado. Você vai usar o did, tá? Eu vou falar uma sentença no passado simples para dizer para vocês. She traveled to India. Ela viajou para a Índia. Então você fala, oh, so did I. So did my mother. Minha mãe também. Eu também. Minha avó também, tá? Se você fala assim, I enjoyed the party very much. Curti a festa pra caramba. So did I. Ok? Eu também. She wanted to talk to you. So did your boss. So, chefe também queria, tá? We talked to them at the party. So did I. Eu também. E assim sucessivamente, tá? Se você fosse usar em verbo to be, se você falar I am thirsty, tá? So am I. Estou com sede. Eu também estou, ok? I am very angry. So am I. Tudo bem? Estou muito bravo. Eu também estou. E por aí vai indo. I'm very angry. So is your girlfriend. Ok? Certo? Por aí vai indo. Usei o verbo to be. Se fosse no passado, to be, mesma coisa. She was sleeping. Ok? So was he. Ok? So was her brother. Tá? O irmão dela também estava. So was I. Eu também estava. Certo? A mesma coisa se fosse com were. They were there. So were you. Tá? Ai, corta essa parte. Já tô falando bobeira. So was I, so am I. Vou pôr para negação, no caso. Para negação, esse neither aqui, ó, que vocês estão. Esse neither, por outro lado, ele vai dizer, por exemplo, nem eu, tá? Então, por exemplo, assim, você fala, eu não gosto, eu coloco uma sentença negativa. Eu não gosto de carros vermelhos. I don't like red cars. Neither do I. Eu também não. I prefer silver, tá? E assim vai indo. Se você colocar I can't play the piano. I can't do this. Neither can I. Nem posso eu, basicamente, tá? Ao pé da letra, bem aportuguesadamente falando. Neither can I. Também não posso eu, nem posso eu. Se você fosse falar assim, they shouldn't do this. Neither should I. Ou então, neither should you, tá? Se você fosse dizer Harry Potter must not tell lies. Neither must we, tá? Nem devemos nós, certo? E por aí vai indo. O neither é meio que para dizer nem eu, nem tu, nem vós, nós, eles, nem ninguém, tá? Então ele nega. Neither do I, tá? Se você colocar no passado, I wasn't at the party. Neither was I. Nem estava eu. Tudo bem? They weren't at school. Neither was I. Eu também não estava. Certo? Nem eu. Nem eu estava. E por aí vai indo. Aqui tem quando eles usam
É a friend to é só completar aqui com a idade de cada um, tá? Com os perfis que aparecem aqui e do The Listening Exercise. Esse outro que nós temos aqui, que eu acho interessante, it's because when we have to use ed or ing form, tá? Quando a gente vai usar o ed e quando a gente vai usar o ing form para fazer os adjetivos, tá? There is a way that we can explain it easily. I think that the easiest thing to understand is that when you say about something is kind annoying, boring, confusing, embarrassing, exciting. You're talking about something, a situation, anything. When you're talking about yourself, a person, for example, the kids are bored, okay? The students are bored. The teacher is annoyed. Everybody is confused, ok? We are talking about people, not things. Então, tem basicamente uma diferença, assim, não é uma regra, é mais uma maneira de eu jogar para vocês entenderem, porque eu entendo dessa maneira. Então, geralmente, quando eu estou falando da pessoa, você fala I am confused. Eu estou confuso. Agora, oh my gosh, this exercise is very confusing. Esse exercício é muito confuso, tá? Então, eu tô falando da coisa, tá? They are very embarrassed about the situation. Eles estão muito envergonhados com a situação. Because the situation is embarrassing. Ok? Porque a situação é envergonhante. Vergonhosa, tá? E você vai falar assim, I am frightened because of the movie. Estou assustado por causa do filme. The movie is frightening. Ok? O filme é assustador. E assim vai. I am, you are, he, she, it is surprised because of his attitude. I'm surprised because of his attitude. Estou surpreso por causa da atitude dele. Because he had a surprising attitude. Okay? I am tired because I ran a marathon. Estou cansado porque eu corri uma maratona. Agora, se eu falo, talking to people all day long, over the phone, every day, makes my job very tiring. Ok? Falar com pessoas o dia inteiro no telefone. Vamos beijo para os telemarketing. Respeito ao telemarketing. É uma situação muito cansativa, tá? Então, trabalho às vezes cansativo, né? Talking over the phone e tudo mais. Aqui o exercício, it's talking about exactly about this. Okay? You have to use when you're talking about people, when you're talking about things. Aqui é o uso do get. Get plus adjective is like to become. It doesn't get dark. It doesn't get dark till 10 p.m. in the summer. He is getting better at English. The room never gets warm enough. Tá? Então você vai usar o get, ele tem vários significados em inglês. Muita gente já sabe disso, né? Muita gente às vezes confunde porque aprende só um significado do get, então você às vezes pode achar confuso porque ao pé da letra ele fica obter, conseguir, tá? E daí você pode usar como pegar, como ficar, como conseguir, adquirir, tornar-se, dependendo às vezes da preposição que vem depois, ou né, o adjetivo, ele já vai mudar também um pouquinho a conotação. Se você falar, tem a ver um pouquinho com os feelings, né? Que a gente falou na outra aula. Eu coloquei uma aula falando sobre feelings para outra turma e eu tava falando exatamente quando você usa o get para dizer que você fala assim, eu fico cansado, eu fico triste, tá? Você se torna. Então por isso que ele tá o become aqui, também para dar uma explicada. E você pode usar esses aqui que estão com o ed quando você usa I get interested, I get depressed, they got embarrassed because they asked them to read the text in public, ok?
ficaram envergonhados porque pediram para ler o texto em público. The kids got annoyed because their parents didn't allow them to go out to play. Por aí vai. Phrasal verbs with get. É a letra B. Onde é que eu tô? Voltando. A B, nós temos o phrasal verbs with get. Ele vai linkar aqui com number 5. He never gets up, tá vendo? Ó? To get up is a verb levantar, tá? Então, he never gets up before 10 a.m. We don't get along with our neighbors. Get mais along, ele vai significar se dar bem com, tá? Por exemplo, I get along with all my students. I get along with all my friends. Not all of them, because not everybody is our friend, but it's okay. I get along with all the people I know, tá? I get along with all the people that I know. I get along with all the students. I get along with all the people, okay? We get along with them anyway. We need to get along with our enemies too. Some people already told that. The Holy Family gets together at Thanksgiving. So, to get together. Vamos lá para o High School Musical. Together. Get together, vamos nos juntar. We are going to have a get together after the coronavirus, if God allows us. Ok? Nós vamos ter uma reuniãozinha, get together among our friends after the coronavirus, after the quarantine. Get none obtained by, we can link with the first one. Did you get my text message? Você leu, pegou minha mensagem? I got new shoes on sale, eu comprei. Usou get como comprar, como recebeu, obtive. She's trying to get a job. To get a job, conseguir, obter emprego, tá? No D, você vai linkar o to get como arrive. Então, você vai linkar o 3 aqui. What time do you get to work? What time do you arrive at work? Tá? I got home very late last night. I arrived home very late last night. Você está usando o get como arrive. I will never get there in time. I will never arrive there in time. Okay? Expressions with get plus present or past participle. We are going to link E with for. Okay? It's time to get moving. Okay? They got married in a hotel. I always have breakfast before I get dressed. Ok? Get dressed é uma expressão para vista-se. Tá? Então, você já tem o to put on, você já tem o to wear, que são verbos. O verbo vestir, to wear, to put on, vestir, calçar. Dependendo do que você for colocar. Put on your shoes, put on your clothes. Put on your dress, você pode usar get dressed, vista-se. Get married é se casar. Get moving, mover-se, mudar-se. Ai, depois, filho, isso aqui não. Then, after finishing this, you can head to review A. Pode ir direto para o review A. And you can do page 32, 33, 4 and 5. And you end chapter 3. Pode terminar o capítulo 3 no geral, tá?
This is it. Ananda. Hello, Amanda. Just to confirm, the last page you did, it was 56, right? Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida eternamente. Eu vim para que todos tenham. Okay, Amanda. So for you, we are going to have the 58, 59, and then you can add to review being a 263. Okay, and then you can finish unit 6 at all. In 58, you are going to check the listenings because you have to get closer here, like you do the listening and check the right answer they are giving to you. For example, I work for a big company and we produce audio equipment. Audio equipment is what is being said in the listening, and then you have to underline that. Tem claro aí the wrong alternatives to make you to commit a mistake, but to make you fail, but you have to do the listening and then pay attention which word they are using here. Ok? O exercício 2 aqui,
Três pessoas. 3 people arrive late at the group. Read the notes and use exercise 1 to complete the presentations. Então, algumas palavras do exercício 1 are going to be used to complete this text here. So, she works as a receptionist. Em algum momento, essa está sendo usada aqui, tá? As a receptionist, como recepcionista. Listen to Beatrice and Nathan discussing and sharing tasks. Write B if it's Beatrice to do the task or if it's Nathan. Você vai só ver quem é Beatriz, quem é Nathan. B, F, B, F, B, F, B, N, e assim sucessivamente. Coloca B se for a Beatriz and N se for Nathan. No listening ele vai estar descrevendo quem vai fazer quais ações. The listening is going to describe who is going to do each action, and then you're supposed to do and classify here if it's Nathan, if it's Beatrice, who is going to do these actions, who is going to do each who is going to do each task. We have extra vocabulary. Remember that you have only to link the images with what is written here. And just to remind you all, a is different of an. An is when it's a vowel word there. And for vogal, você usa when aqui. Não tem nenhum que começa com vogal, tá tudo com a. Have you ever had a part-time job or work? Would you like to work abroad? Do you know anybody who has a dangerous job? Okay? Or work. Dangerous vai caber um ou outro. Part-time job e to work no abroad, trabalhar fora. Okay? Você vai ter aqui algumas coisas usadas no exercício que foram destacadas no caso. Você tem o applied for. To apply for is an expression for when you want to work somewhere, when you want to be in some position, you apply for this position, you apply for this job. Você se candidata ao trabalho, você se candidata à vaga, tá? Se inscreve. Então, apply for, candidatar-se a. Badly paid, mal pago, easily, because badly. Boring, you already know, because we talked about when we see situations that are boring and when I am bored. Eu expliquei as diferenças do boring com o bored anteriormente. Vocês têm from home. A lot of people are working from home because of the quarantine or because the coronavirus as well. So many people are still working from home. Bless you all, people. God bless you all. And marketing is the first thing that's going to be cut in a company, because in a crisis the first budget they cut is the marketing. So if you want to work in marketing, okay, no problem. Look it for. My wife wants to have a job in marketing, okay? I would like to work in marketing. Okay? I looked for a job last month, ok? To look for, procurar. Lembra que a preposição for é que indica o procurar, tá? Não é no caso, se você falar to look, você vai só to look. To look é olhar. Daí você vai usar look mais for, que é a preposição. Daí você transforma o look em procurar. Procurar algo, procurar alguém. Lost is the past of the verb to lose. É o passado do verbo to lose. E também o particípio. Quem assistiu o seriado? Lost.
Perdidos. Desencontrados. Outdoors, do lado de fora. And resigned from is like when you say that you don't want to work anymore, or you don't want to be in this position anymore. So if you are working in a company, you can resign your position. Okay. Uh, Stressful is an adjective that a lot of people they have stressful jobs, but not everything is stressful if you see in a light way, and if you are well paid sometimes. But there are a lot of people that they are well paid and they are not happy in the work they are too. So it can be stressful anyway. The way you see things can be stressful or not too. Uh, and situations are stressful, like people getting at home during the quarantine is necessary, but sometimes it's stressful, you know? Next one. Review B, we have some extra grammar in pages 136 and 141. Está indicando uns extras na 136 e na 141. We're going to check them. Okay. Do unit 4, these are the exercises, okay? They are in page 137. And the other one, 141, na 141. These exercises here. So remember, before doing a review, you have to do the extra grammar exercises. They're going to help you to remind and refresh the content you have seen in the last classes, or if you have questions, you can ask directly to the teacher, okay? Search online or whatever you prefer, but I prefer you ask the teacher. And then remember that once you have finished these extras, you can go right to the review B over here. And then we have the exercises. The exercise we have there, we are supposed to understand and distinguish everything. Ok? A gente vai ter que ver, distinguir uma coisa das outras, tá? Mas tem tudo a ver com o que foi explicado nas aulas anteriores também. Por exemplo, aqui quando você usa o superlativo, né? He is the healthiest man I know. Agora, she is much more. Qual adjetivo a gente usa? E se ele vai estar colocando como superioridade ou como superlativo, tá? This car only cost $2,000. Is not as. Lembra que o as ele é comparativo de igualdade. Não é tão caro quanto o outro, você vai falar it's not as expensive as the other. Se você falar não é tão barato quanto o outro, você troca o adjetivo e fala is not as cheap as the other. Você sempre coloca o adjetivo no meio do as para dizer tanto quanto, tá? Então ele chega mais como um comparativo de igualdade. You can also have another example, for example. You can also have another example. You are as intelligent as your father was, tá?
Você é tão inteligente quanto o seu pai era. Que triste isso, pai morreu, mas enfim. O meu também foi, tá? Deus abençoe, papai. Matt is so handsome. He is the... Coloca in class. Tudo bem? Handsome está ligado com good looking, tá? Why are you so much noisier than Philip? Noisier, tá? Porque você é tão mais barulhento do que o outro. Tá? Então foi uma coisa dita, lá explicada também lá atrás, uma questão de comparação. Você tem, por exemplo, cheap. Você vai usar o verbo to be de novo. This car is. Esse carro é cheaper than the other. Esse carro é mais barato do que o outro. Então você vai usar a terminação R com os adjetivos para falar mais caro que, mais barato que. Nos adjetivos curtinhos, tá? É importante ressaltar isso também. Os que tem no máximo 2 sílabas e um fonema, 2 fonemas. Eles são bem curtinhos mesmo, adjetivos curtinhos. Então você tem cheap, você tem noisy, você tem happy. They are happier than you. Eles estão mais felizes do que você. Quando você vai usar adjetivo comprido, nesse caso, expensive, ó, que são mais compridos, você vai falar more expensive than. This house is more expensive than mine. Essa casa é mais cara do que a minha. E aí vai indo. Se você for usar interesting, que é interessante. This book is much more interesting than the other. Esse livro é muito mais interessante do que o outro. E assim vai indo. Tá? Quando você for fazer questão de superlativo, lembra que superlativo, lembra super, é mais, superior. Então, você tem que colocar o artigo o ou a. O artigo vem antes, então eu coloco o melhor, a mais bonita. Vamos pegar o beautiful, por exemplo, que é um adjetivo comprido. Você tem que falar the most beautiful woman in the world, tá? A mulher mais bonita do mundo, certo? E se você colocar pretty, que é um adjetivo curto, você colocar prettiest, com o ST no final, que determina essa questão da superioridade na comparação. Tá? Então você fala the healthiest, the richest, tá? Se for um adjetivo comprido, the most important thing of all is love and being loved in return. Viva Moulin Rouge! A coisa mais importante é amar e ser amado em retorno. Oh, meu Deus. Enfim, seguindo. He is the most sensitive man in class. Mais sensitivo, mais sensível, tá? The kids are noisier today. As crianças estão mais barulhentas hoje. They are the noisiest kids. As crianças mais barulhentas. E por aí vai indo, tá? Esse exercício você vai ter que linkar o how long, how far, how many, how often, how much, how well. How long, quanto tempo, tá? How long does it take you to get home in the evening? Então, lembra que você pode usar o to take como levar, to take time, tá? Então você pode, it takes time to realize, ok? Acho que tem uma música assim, eu já ouvi em algum lugar, mas enfim, não lembro agora. Você usa how long does it take you to do something, tá? Quanto tempo você leva para fazer uma coisa, tá? How long do you take to take a shower? How long do you take to get dressed for a party? How long do you take to cook a cake? To make a cake? How long do you take to make a cake? How long do you take to get the kids to school? Tá? How long do you get to take the kids to school? Okay.
How far é quanto tempo de longe, né? Que distância, tá? A gente tem que. Onde eu tô? How far. Aqui. Então a gente pegou o How long does it take you to get home? A gente fez uns exemplos. Daí você vai pegar o how far, que distância, quão longe. How far is it from your house to the store? Se você quiser perguntar, how long is it from your house to the mall? How far is it from your house to your office? Por aí vai indo, tá? How many é quantos, você lembra que é o contável, né? Na parte dos contáveis. Você vai linkar with number 4, tudo bem? You link with number 4. How much pairs of gloves do you have? Quantos pares de algo você tem? Se fossem filhos, filhas, how many brothers, how many sisters do you have? How many brothers and sisters? How many kids do you have? Tá? How often, com que frequência? Você vai linkar o D na 1. How often do you watch movies in English? How often é com que frequência? De tempo em tempo, tá? A outra, você tem letra E. How much money do you spend? How much vai entrar nos incontáveis, tá? Por isso que a gente usa quanto, quanta, quanto de algo, quanta de alguma coisa. Então, how much money did you spend yesterday? Quanto você gastou hoje? How well do you know your teacher? You don't know me well. I don't like you working every day. I want a part-time job. Daí você usa o texto e calcula aqui qual das alternativas é a correta. E se você coloca, por exemplo, as que estão com a sílaba tônica aqui, por exemplo, doctor. Você vai pegar flowers, você vai pegar o leather, o racket e os sandals. Aqui no device, a gente põe afford, a gente põe o au pair, o avoid e receive. Aqui no horrible, o que sobrou, que é o company, o interested, o quality, o talented e o valuable. Very useless exercise, but okay. I think. Aí você tem Johnny and Clara Richardson. They are step brother and step sister, if I remember well. It is.
and they have a very good relation, even being stepbrother and stepsister. They respect each other, they like each other. Here they have some information. He talks about Clara, and here some information she talks about Johnny. And we are going to check if it's true or false. Just that. Here we have uh, younger and older. We have this, uh, because of the adjectives that I talked before. Os adjetivos que eu falei antes, no caso, I am younger, sou mais novo que, ou older, sou mais velho que. Se for oldest, o mais velho, youngest, o mais novo. Coloco o artigo e o est no final. Daí você tem aqui the similarities of the nephew and the uncle. The text talks about the relation of the uncle and the nephew and the gap, the generation gap between them, the things that they both like and what they are similar to, what they are not similar to, and what how do they get along with, and what things they get along. And aqui você tem que usar depois a diferença do however e do whereas. However é entretanto, todavia, é meio que comparando mesmo, tá? Ou então distinguindo uma coisa da outra. I like playing soccer, however, my brother prefers tennis, tá? My brother prefers tennis. Aqui, I like playing soccer, whereas my brother prefers tennis. Quando você usar o ponto, eu coloco um however. Quando você usar uma vírgula, você vai usar o whereas que você está indicando. Eu prefiro uma coisa enquanto meu irmão usa outra. Aqui você terminou a ideia e colocou, entretanto, meu irmão prefere tal coisa. Tudo bem? However, vírgula, meu irmão outra coisa. Tá? Aqui a vírgula está antes, então eu usei however. I can't stand watching sports. On the other hand, I love playing them. Não gosto de assistir esportes, ponto. Por outro lado, gosto de jogá-los. I can't stand watching sports, vírgula, but I love. Então, tá vendo? Usei a vírgula, aqui usei um ponto, coloquei on the other hand. O but vem com a vírgula. Mas, prefiro, eu não toco piano, mas eu toco guitarra. Não terminei a ideia ainda, tá? Use the correct word. Ok. Esse aqui tem um reading de cima. Choose the questions and exercises. Você vai fazer uma resposta aqui para os exercícios do exercício número 1. Easy. Deixa eu ver. Outro.
Das 2 às 4, parei 3h30. Já foi todos.